Se você veio com um canino exposto grande, é porque o teu clã estava pedindo uma mulher que tivesse essa energia. Porque provavelmente, num viés anterior, ao seu clã ele foi submisso. Não teve fala, não pôde falar. E aí, dentro desse clã, o que o dentista foi lá e fez? Pum! Cortou isso de você e se calou mais uma vez. Você não pode falar. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos juntos. Se você chegou até aqui é porque a frequência já está bem alinhada, bem conectada, senão nem chegaria essa informação até você. É muito legal sentir a sua energia com a gente, né? Uma bênção. É uma bênção. Sinta-se abraçado, abraçada, sinta-se parte desse papo, dessa roda de conversa. Não acelera, assista ou ouça na presença, que isso faz total diferença de toda essa transmissão que a gente vai trazer aqui para você. Hoje a gente quer se aprofundar num tema que a gente começou a brincar, a desvendar aqui da saúde bucal, mas de uma forma onde a gente vai realmente ver esse campo de informações de um centro de inteligência, um centro de informações enorme que tem aqui, de interligações, de coisas que a gente pode conectar aqui com o auxílio da nossa querida Doutora Flávia Karina, seja bem-vinda! Bem-vinda! Gratidão mais uma vez aqui com vocês nesse estúdio novo, lindíssimo. Que bom. Muito feliz, grata pela essa oportunidade de poder servir, né, a vocês e passar essas informações tão maravilhosas que eu trago dentro de mim, né, dentro desse meu propósito. Eu agradeço muito a vocês por mais essa oportunidade. Gratidão. A gente tá muito feliz porque, Alegria. assim, que nem você trouxe, a gente vai aprofundar, mas olha, eu posso falar que a gente já foi fundo com a doutora Flávia, muito profundo, porque tudo que a gente trabalhou nesse último ano, eu acho que só faz um ano, mas assim, parece que faz 2, 3 anos que a gente tá trabalhando vários aspectos e a gente aprofundou em muita coisa. E eu tô muito animada e entusiasmada para poder compartilhar um pouco mais do que você faz para as pessoas, porque eu sinto que fez muita diferença na nossa vida. Eu tô muito entusiasmada nesse momento, porque eu vim ouvindo justamente o podcast número 83, a qual eu participei há um ano atrás, e a gente ainda não fazia esses trabalhos juntos. Então, nesse momento aqui para mim, ele é sensacional poder ter vocês, ter passado pelo processo, porque uma coisa é eu dizer que algo dá certo ou não, ou que isso deu certo para mim. Outra é eu ter vocês aqui hoje, muito grata, como meus pacientes, né? Sou muito honrada em poder cuidar de vocês. Então, assim, para mim, uma coisa é eu falar, outra é eu perguntar para o meu paciente como é que foi para você passar por esse processo de lá para cá, como passar mesmo, sentir a experiência. Então, hoje a gente está num lugar muito diferente, eu considero, da Flávia lá do episódio 83, do episódio anterior, né? episódio 83. Hoje eu estou num lugar muito diferente e até mais tranquila, porque vocês participaram de todo esse processo. Então, o nível de profundidade, eu acredito, desse episódio vai ser interessantíssimo, sensacional, porque eu sinto em explorar o sentir de vocês, né? Como é que foi isso tudo para vocês? Maravilhoso. Né? Um ano depois, acho que esse é o episódio 150 e pouco, né? Então, muitos episódios passaram, muitas coisas aconteceram. Fique até o final, porque assim, tivemos grandes transformações, vocês vão entender. E integrando não só os dentes, né? Mas foi um trabalho integral do ser. Então,
Vale muito a pena essas informações chegarem até você. Não é à toa, tá tudo conectado. E vamos nessa, né? Sim. Começar com um cacauzinho. Começar com um brinde aqui, com o nosso cacauzinho sagrado. Gratidão do coração. Do coração, maravilhoso. Pro pessoal que quiser se conectar com essa medicina também, ter aí na sua casa, para um momento, assim, às vezes, por exemplo, aqui em casa, a gente quer fazer um momento de aprofundar a nossa relação. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente quer bater um papo, a gente faz um cacauzinho, a gente consagra aquele cacau, ou a gente vai receber um amigo em casa, faz um cacauzinho. Vamos fazer um dia inteiro de gravação no estúdio, faz um cacauzinho. Às vezes a gente serve o cacau para os nossos convidados ao invés do café. Então, é realmente uma medicina que nos acompanha, que faz muita diferença, porque ela traz vários benefícios, não só físicos, mas também nessa parte emocional. Então, se você quiser conhecer mais, sativasuperalimentos.com.br. Hoje a Sol tá amorosa, né? Então ela veio nesse cacauzinho docinho. Assim. Açúcar de coco. Hoje ela falou, eu quero uma sobremesa, uma coisa gostosa. E o cacau, ele tem várias funções ali, né? Você pode trazer o seu tempero. De repente você quer uma pimentinha, né? Magia. Sua magia. Olha aí. Bom. Que legal. A quem toma o seu cacauzinho aqui, ó, sinta-se no brinde com a gente, ó. Tintim. Arro? Muito bom. Temos também aqui... Presentinho bom, que esse daqui eu sei que a Flávia já gosta, já conhece, mas vai ganhar um kit. De repente, se você já tem, você vai entregar para alguém que possa ser, né? E esse é bom também, porque... Pra viagem. Ai, gente, pra viagem, essas amostras, eu e o Lucas ama, onde a gente vai, assim, que dá essas amostrinhas de coisas naturais e a gente carrega. É uma porção prontinha, né? Tá indo numa viagem, alguma coisa assim, já tem uma dosagem super legal, maravilhoso. E é muito bom porque, assim, os produtos da Mata, eu sinto que traz essa nutrição que ela não é só do corpo físico, mas ela traz uma nutrição que você sabe que você tá consumindo algo que tá alinhado com os seus valores, que tá alinhado com o que você acredita, que são de pessoas que você conhece, que você sabe que estão fazendo a diferença no mundo, que estão fazendo um trabalho de transformação. Então, eu sempre recomendo a Mata, para o pessoal que quiser conhecer mais, é mata.bio, tá aí na tela. Tem o nosso cupom de desconto, então você colaborando, apoiando os nossos apoiadores, você também nos apoia e ajuda esse ecossistema do podcast estar girando. Tudo é frequência, né? Dá o seu depoimento aí, Flávia. Não, você gosta, né? Eu amo Superfood. Eu amo os Superfoods da Mata. E assim, quando você falou só sobre viajar, né? Quanto mais a gente trabalha, né? Cada dia é um lugar. Então, hoje mesmo eu estava pensando, né? Sair de casa em jejum. Quando você tem uma proteína, quando você tem algo já alinhado, você não precisa parar num lugar para tomar um café, você não sabe nem a procedência. Não dá mais. E isso é frequência, né? O que você está colocando, a questão da saúde e a Mata, por exemplo, quando você fala em propósito, quando você fala o que eu estou consumindo, está frequenciando no meu corpo aquilo que eu estou comprando, né? É sobre propósito, é sobre... Tudo isso tem uma história, né? Sim. E aqui, além de saúde, tem história, tem frequência elevada, né? Tem muito mais dentro desse saquinho aqui, né? Maravilhoso. E aí, ó, eu vou dar uma dica pra galera também que nos acompanha. Às vezes vocês estão assistindo aí, mas a gente, toda sexta-feira, a gente manda um e-mail, que é a nossa newsletter, às 8h08. E nessa newsletter, ela tem algumas receitas ali. Toda semana tem receita para mostrar que é fácil você começar a mudar a sua alimentação para opções mais saudáveis, reduzir ou tirar a lactose, o glúten e carnes. Então, são receitas vegetarianas, na maioria das vezes, algumas veganas, porque algumas têm ovo e tal. Tem receitas especiais ali. E a gente vai... Não, já foi umas 30. Muito gostosas, fáceis. E é legal porque, assim, eu vou falar a verdade, gente. Eu e o Lucas, a gente ama cozinhar. A gente traz isso de família. A família do Lucas fazia massas... Italianos. Pra vender, são italianos também. Fazia massa pra vender, tipo, o pai dele...
saía para vender nas casas com as massinhas dentro canelone, do isopor, assim. Maravilhoso. A minha família também, minha avó trabalhou 15 anos cozinhando, então a gente ama cozinhar. E desde que a gente começou a colocar as receitinhas, a gente recebe tanta mensagem da galera falando, faz um e-book, passa receita, em breve vai sair. Calma que vai chegar. E aí, pra você, não, mas legal, newsletter, é gratuito, chega pra você, só cadastrar. Então tem aí na sua tela o QR Code, ou você pode entrar no link da bio do Instagram, @tribezen, ou no tribezen.com.br, e já aproveita, tem um botãozinho para entrar na nossa comunidade do WhatsApp, que também tá assim, super seleto para você fazer parte da tribo, tá mais perto da nossa companhia. Sim. Muita coisa acontece ali, os convites, que às vezes só aparecem nessa egrégora mais fina ali, nossa. Por exemplo, o pessoal que assina a nossa newsletter, que tá no grupo do WhatsApp, praticamente só essa galera já esgotou os nossos ingressos do Tribezen Fest. A gente vai comemorar 4 anos do canal. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado o nosso aniversário. Porém, isso é muito poderoso. Tipo, já esgotou só com esse grupo. Então, às vezes as pessoas não estão lá e perdem a oportunidade de estar conectado com a gente, de estar junto nesses movimentos, receber esses convites. Às vezes a gente faz sorteios. Então, entra pro nosso grupo e chega mais pertinho da gente também. Muito bem, muito bem. E agora sim, né? Já o cacauzinho já tá fazendo efeito. Que delícia. Coração. Abrindo o coração pra gente começar esse papo. E dar um contexto pessoal. Então, como a gente já falou aqui, no episódio 83, a Flávia veio, a doutora Flávia Carina chegou com a gente. A gente tava meio que no começo já namorando pra gente fazer uns tratamentos com ela, começar a nossa jornada, né? E nessa amizade que a gente criou, a gente foi, né? Falamos, vamos fazendo o que precisa ser feito, como diz o Leal Carvalho, né? Muita coisa brotou, né? Igual o Murilo, você falou do Leal, eu lembrei do Murilo. O Murilo fala assim, Murilo Gun, de relações saudáveis brotam manifestações saudáveis. Então, muita coisa brotou. A gente também a gente gravou hoje um podcast, né? Um episódio do podcast Sorriso da Alma, que é o podcast da Flávia, que tá maravilhoso. E a gente, como mentores ali também, a gente facilitou esse processo, né, para ela colocar esse projeto lindo no mundo. Motivou, já tá com 10 episódios. Vocês são sensacionais. E além. Que bom. Então, pro pessoal que quiser ver, tem também um episódio que a gente gravou com a Flávia que tá super especial. Então, contextualizando, né, aí que acontece, né? Eu tenho uma paixão muito por descobrir como utilizar esse veículo aqui, que é o corpo humano que nos foi cedido nessa jornada de aprendizado aqui. Poxa, como que eu otimizo a minha energia? Como que eu melhoro o meu estado emocional? E assim por diante. E aí, quando a gente começou a nos aprofundar e conversar com a doutora Flávia Carina, a gente foi ver que tem muitas coisas interessantes, principalmente nesses 32 pontos de informação chamados dentes aqui, né? Às vezes mais, né? Porque eu nasci com 2 a mais, né? E bem mais, né? Impressionante. E aí, poxa, que interessante. A partir dessas informações, a gente vai... É como se fosse desvendando a história da nossa vida, da nossa ancestralidade. E isso é uma coisa, assim, chocante, fenomenal e que impacta, assim, diretamente no que a gente pode fazer em benefício do sistema todo. Uhum. E Flávio, eu queria que você trouxesse já de cara, assim, pra galera, o que são os dentes? Por quê? O que acontece quando a pessoa morre, faz a passagem desse corpo, né, esse corpo físico, uma das únicas coisas que sobram é o nosso crânio e a nossa arcada dentária, né? Tipo, isso pra mim me fascina muito, porque quando eu era mais nova, eu amava caveiras. E eu lembro que eu tinha uma avó católica e ela falava assim, não, isso é coisa do demônio, credo. E minha mãe falava, caveira é o que todo mundo é por dentro. E eu sempre me conectei muito com isso. E o que é essa região? Porque eu já ouvi falar que é um mapa, é uma inteligência, é um cérebro. Fala aí um pouco pra gente. Bom, vou voltar um pouquinho em relação a quando nós nos conectamos. Eu me lembro muito desse dia, né? Lá na cozinha, na casa anterior de vocês. Quando eu mostrei pra você, Lucas, o que era os testes biofísicos. Sim. Você estava fazendo, eu acho que, se não me engano, um ovo. Tinha acabado de comer. Eu falei, vamos ver se esse ovo tá bom pra você ainda. Então, e aí você fez, pô, tá neutro.
E a sua concepção naquele momento de que, eu tô tomando esse suplemento aqui, ele é maravilhoso. Mas ele é bom para você nesse momento? E aquela percepção, eu percebi ali que a gente se deu plug porque nós estávamos sintonizados nas questões do que doava energia e do que não doava energia, do campo. Só que de uma forma, digamos assim, não tanto no corpo. E naquele momento eu senti que a gente conseguiu fazer um plug desse campo energético com o corpo físico, para você ali, nesse entendimento, com um simples teste biofísico. E a partir daí, passando pelos tratamentos ali, eu pude perceber o quanto vocês puderam sentir essa diferença no corpo. Por exemplo, o mata, né? O que é a frequência do mata? Quando a gente falou, o que isso vai acrescentar nesse campo energético desse lugar? Que foram muitas das nossas questões que a gente conversou no primeiro episódio. E aí, já trazendo essa questão para a pergunta que você fez para começar, eu quero ilustrar isso, né? Porque eu sou dentista e nem sempre eu fui essa dentista. Eu fui uma dentista tradicional também, que fui fazer faculdade, tinha a boca lá. E essa questão do crânio também sempre me intrigou, né? E aí, quando eu estudava na faculdade, tinha os crânios na faculdade, mas eu queria ter um em casa. Eu queria ter um em casa para eu olhar aquilo. Então, eu tinha, né, um crâniozinho lá com os dentes. E aquilo, hoje, para mim, é assustador. Sabendo um viés de que tudo é frequência e de que algo que tem na boca, nesse osso, ele guarda memórias, guarda frequências. Imagina eu com um monte de dente de várias pessoas com várias frequências guardadas no meu consultório, na minha casa. Quantas interferências eu estava tendo daquele órgão. Então, por exemplo, num acidente de avião, o que se guarda, né? Caixa preta, procura a caixa preta. Qual é a forma? O que não se desintegra? Os dentes. Chama o dentista para reconhecer, né? No caso lá, né? Perito forense. Perito. Traz a radiografia. Aí procuram dentistas para ver material, como é que era a boca, como é que não era. Porque aquilo permanece. Isso foi muito intrigante para mim. E foi a partir dessas constatações, que não eram estudos de nada que é o que eu tenho hoje, é que eu fui observando o quanto aquilo impactava em relação, inclusive, a traumas. Vamos começar por baixo, nem vamos começar a pensar já na ancestralidade ou nessa memória. Vamos pensar num simples fato clínico, básico, que é, se eu tenho uma memória de infância, aonde eu fui fazer um tratamento que doeu, que eu tive um trauma, que eu lembrei daquela dor, hoje, se eu vou tratar esse dente, eu desperto na pessoa aquela memória. Ela já senta na cadeira assim, meu Deus do céu, que vai toda doer. Travada. E eu falo, respira. Respira. Não tá mais lá. Você tá aqui, olha aqui para mim. Porque ela vai automaticamente reviver esse conflito. Então, dessas minhas questões, eu fui buscar as respostas. E aí elas começaram a vir como a boca é tudo que entra primeiro para o corpo. Então, ela passa a ser esse portal de informação. Né? E aí, por exemplo, a boca, ela é onde tem os maiores pró-receptores. Quando a gente pega um desenho ali, né, dos dentes com os nervos, ela tá ligando com o cérebro, ela tá ligando pelos vasos ali. Quem já teve dor de dente muito forte, inclusive eu já tenho mulheres, inclusive, que tiveram parto normal, que me falam muitas vezes, dói mais do que dor de parto. E de fato dói, porque as ramificações são maiores. E por que ele fica guardado, essa memória ali, nesse dente, dessas dores? Porque justamente o dente é um reservatório embriológico. Ele sai de uma divisão embriológica como um reservatório. Se é um reservatório do quê? De tudo. Físico e
memórias, emocional, transgeracional. O que me trouxe mais para esse viés, digamos assim, do que eu faço hoje, fazendo essas conexões energéticas e emocionais, foi os estudos das frequências com a biorressonância, porque a partir dos exames de crianças, por exemplo, de 2 anos, fazia-se a biorressonância, eu fazia da criança e dos pais. Detectava, por exemplo, uma contaminação pelo corpo mesmo de alguns metais, por exemplo. A criança, que nem tinha erupcionado ainda, já apresentava aquela contaminação. Onde é que estava vindo aquilo? Uau. Então, aquilo já me fez olhar, assim, opa, então se a criança já está com essa contaminação, isso já veio. Ele realmente entra nesse contexto transgeracional. E aí, dentro desse quadro ali, eu fui para as leis biológicas, né? Dos estudos das leis, que foram as perguntas dos quais, por que é que esse dente adoeceu? Justamente esse dente. Genial. Clinicamente, eu já tratei muitas famílias e ainda trato muitas famílias, de poder perceber clinicamente, não foi da minha invenção, que um paciente, às vezes, com uma patologia em um dente, o pai também tinha. Ou, por exemplo, minha mãe também tinha periodontia. As mesmas questões, elas se repetiam. Por que se repetiam na boca? Será que ela não estava sendo só um espelho do conflito que as pessoas já estavam vivendo há tempos? Interessante. Faz sentido. Só para a galera se integrar com você, quem não escutou o episódio 83, então você cursou o caminho tradicional da odontologia, mas entrou numa veia mais da odontologia biológica, correto? E agora com uma visão mais integrativa ainda, mais expandida. Como que você pode definir isso? Eu, dentista formada hoje, deixa eu fazer as contas aqui, quase 24 anos. Uau. Eu tenho de formação. Me formei praticamente, eu tinha 21 anos. E durante 17 anos, eu fui dentista tradicional, sou especialista em periodontia, fiz muitos cursos tradicionais. E aí, depois disso, a primeira imersão que eu tive, digamos assim, foi dentro da odontologia biológica. A odontologia biológica é uma filosofia da qual eu incorporei nos meus atendimentos, que é não usar materiais, procurar materiais mais orgânicos para o corpo, trazer materiais que mais sejam ressonantes com o corpo e fazer uma conexão, uma associação através de um mapa que a gente se baseia, que chama o mapa neurofocal, que conecta cada dente com órgãos, com tecidos, com tudo mais. Então, aí a minha formação tradicional, eu continuo fazendo limpeza, eu continuo fazendo todos os tratamentos, mas dentro da odontologia biológica, eu trouxe esse viés de conexão com o corpo. Tudo que acontece, que eu coloco na boca, que eu desenvolvo ali, vai ter um impacto no corpo. Essa é a filosofia da odontologia biológica. Perfeito. A partir desse momento, eu continuei estudando. E aí eu fui para a parte holística, né? Digamos assim, aí abriu um outro universo, que foi a parte, não é só física, tem uma parte também energética. O que me trouxe nos cursos que eu fiz correlacionados com a biofísica, né? Com os cursos da biorressonância, aonde eu integrei que não era uma questão só física, tinha também um viés energético que correspondem aos bloqueios no corpo disso daí. Aí, continuei os meus estudos, né? Falei, porque um buscador nunca para por aí, com a autoconsciência. Com as minhas próprias perguntas, eu falei, mas legal, odontologia biológica, conecta com o corpo, legal. Mas quem é que mandou a informação para esse dente aí? Por que esse dente estragou? Porque justamente esse dente estragou. Porque justamente esse implante está caindo. O que está acontecendo aí? Posso fazer uma intervenção? Uma intervenção rápida, porque assim, é nesse ponto que a gente precisa expandir. Porque é o seguinte,
nós temos aqui abertura com vocês que nos escutam, nos assistem, para falar e de sair do senso comum de que, por exemplo, comer muito doce tem cárie. Não sei o quê. Tudo tem relação, mas tudo que levou até esse hábito, até esse movimento, tem uma relação interessantíssima. Não é que... É claro que uma coisa ocasiona a outra, mas o que levou a fazer esse movimento? Então existe uma cadeia... Da onde que vem? Por que uma é cadeia que de você eventos. estava com o desejo de comer muito doce a ponto de danificar os seus dentes? Que é uma cadeia de autodestruição eventos. até, né? Uhum. É uma cadeia. Porque é uma cadeia. Por que é que eu não vou escovar os meus dentes? O que está acontecendo num viés emocional, num viés antes disso, que desencadeou no meu corpo físico? Sim. Então veio antes. E aí entrou justamente esse lugar para mim, Lucas, que é o seguinte: eu posso, como dentista biológica, por exemplo, usar o melhor material, fazer o melhor procedimento que eu posso lá, ressonante. Mas, e se eu não destravar o ponto que jogou a informação? Isso pode acontecer de novo? E eu estou vendo isso no consultório? Claro que sim. Pode perder um implante de cerâmico? Claro que pode. E é só por conta da técnica ou porque a informação que estava ali de uma perda óssea gerada por um sentimento XYZ, como uma desvalorização, pode estar levando àquela repetição do caso? Uhum. Uau. Por favor, continua. Não, porque já veio uma analogia na minha cabeça, assim. Imagina que você vai com seu carro vai lá e entortou a roda. Aí você pega e vai lá no borracheiro, no lugar que você tem pra arrumar, no mecânico, borracheiro, algum especialista. Ele vai lá, martelinho, resolve o problema, mas o eixo tava com problema. Ou ele vai lá, vezes... a estrada da sua rua tá cheia de buraco. Vai acontecer de novo. Ou é uma coisa que até o profissional percebeu. Olha, esse eixo, esse carro, ele acontece... Mas ele vai lá e resolve o problema e fala, tchau. Isso, exatamente esse lugar. Eu tenho casos de pacientes que falam assim, nossa, eu já fiz essa restauração, não sei quantas vezes ela caiu. Eu já quebrei esse mesmo dente desde tantos anos de idade. Esse dente começou com uma restauração, aí ele virou um canal, aí depois ele extraiu, depois ele pôs o mesmo dente. O que está levando a essas repetições? É realmente o profissional ou por que dessas sincronicidades nesse mesmo lugar? Nunca é só um dente. Nunca é. Sempre é uma ressonância do porquê que aquele movimento do açúcar, por exemplo, qual fungo que está ali contaminando, que está pedindo esse açúcarzinho, e por que é que aquele dente que eu tô apertando naquele lugar é que estragou? Porque é justo ele. Ou às vezes até, por exemplo, pensando no ambiente de uma criança, né? Que nem você tá trazendo sobre essa visão das leis biológicas, que eu também acho incrível, assim. É um trabalho lindíssimo de investigação, que às vezes aquela criança lá tá comendo muito açúcar porque ela precisa de mais energia para lidar com aquele ambiente. Exatamente. E às vezes até mesmo a gordura, por exemplo, né? Para se proteger mais. Porque às vezes tá num ambiente nocivo, uma família que é disfuncional, né? Por que um dente não nasce? Por que um canino, por exemplo, nasce de uma forma inclusa? É tudo normal? Não veio assim? São essas perguntas que eu acredito que as pessoas ainda não todas, não conseguem fazer para si, para poder fazer essa conexão. Porque é disruptor mesmo. Você tá em presença para mastigar. Então, hoje um quadro, para mim, de obesidade, por exemplo, um transtorno alimentar, é só parar para pensar se essa pessoa, ela tá comendo em presença. Porque se ela tá comendo em presença, mastigando, sentindo o dente, às vezes até sentindo dor, que é onde as pessoas fogem da dor,
principalmente na boca, porque dói muito. Então, eu vou fugir daqui, aqui doeu, deixa eu engolir esse pedaço, porque não. Nem mastiga direito. Nem existe. Se eu tô mastigando, eu vou produzir a saliva, eu já vou estar dando informação, lembra sobre as papilas. Todo o corpo, ele tá falando, ele tá se conectando. Então, a gente tem papilas gustativas, uns sentem mais amargo do que o outro. O que tá me fazendo sentir mais amargo ou mais doce? O que tem dentro do meu corpo que me permite essa percepção? Então, a boca, ela já vai mandando essa informação. Olha, chega, você já comeu o suficiente. Se eu não mastigo, eu não tenho nem essa percepção. E se não tá na presença na hora de comer, né? Exatamente. Então, a presença em si, que começa na boca, ela vai mandar essas informações ali para o corpo. Eu queria tirar curiosidade com você em relação a... Você falou, né, que a gente nasce com determinada característica dos dentes. Você tem alguns exemplos para dar pra gente em relação, por exemplo, pessoas com caninos grandes, pessoas com espaçamento no dente? Tem algumas... Que informação tem aí que são conhecidas? Vou citar alguns exemplos, né? Até os mais comuns, talvez, né? Que eu acho que é legal ir por esse viés. Primeiro ponto, né? Desde o nascimento, o que vai interferir ali nessa arcada, nesse arcabouço, maxila, mandíbula? Começa já no parto. Se a pessoa, a mãe teve parto normal ou teve parto cesárea, isso já tem uma interferência no desenvolvimento dessa maxila mandíbula, na oclusão. Se essa criança ela foi amamentada, por exemplo, então isso estimulou o fato da mastigação, vai ter o espaço da língua. Então, se teve ausência, já teve essa bagunça ali. Se teve chupeta, se não teve, então já começa essa desordem ali nesse sentido. E hoje, o que é mais comum é a falta de espaço em relação a essa boca. Então, se eu tenho a falta de espaço, aí eu já tenho uma alteração de fala, eu já posso ter uma alteração com sono, já pode ter ronco, já pode ter apneia. Se eu não respiro, como é que eu fico em presença se eu não respiro? Se eu tenho apneia, e se eu não durmo, eu sou estressada? Sim. E só o fato de um arcabouço físico melhor já levaria a uma condição melhor física desse corpo. Então, isso já interferiria. Isso num viés mais físico. Agora, vamos para um mais terapêutico, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que tem diastema, né? Aquele espaço entre um dente e o outro. O que é o espaço dentro desse viés, digamos assim, mais ancestral, do conflito em si? Normalmente são pessoas, né, a grande maioria delas até hoje, que tiveram conflitos de separação, principalmente na infância. Então, pais que se separaram, ou a percepção da criança dentro dessa separação gera esse espaço, que muitas vezes é inconsciente. E que num tratamento tradicional odontológico, o que se faz? Coloca-se um aparelho ortodôntico e puxa na força uma questão que veio de um viés, de uma percepção de uma criança com um conflito de separação. Nossa. Se eu tirar a contenção depois, pode ser que abra? Sim. Provavelmente sim, se essa pessoa não trabalhou as questões dos conflitos dela. Então, vou colocar aparelho porque não tenho espaço para minha língua, não tenho espaço para esse arcabouço. Vamos no ortodontista, você vai tirar, por exemplo, 4 pré-molares. Nossa. Eu vou criar espaço para eu caber. Caber aonde? E dá para abrir o espaço de outra forma? Claro que dá. Claro que dá, organicamente. Sem precisar se, vamos dizer assim, agredir, né? Porque é uma agressão, tirar para poder... né? Então, eu já iria mais para um lado já terapêutico mesmo, que entra no quadro de abuso. O quanto essa pessoa, inclusive, já está programada para receber o abuso. Sincronicamente, frequencialmente, vai encontrar um profissional
que o faça. Não é culpa do profissional aqui, Perfeito. julgamento nenhum. Cada um tem, obviamente, a ressonância e a frequência que precisa para ele naquele momento. Então, eu, por exemplo, não utilizo dessas alternativas. Eu sempre vou buscar algo que ressoe de dentro para fora. Mas por que é que você quer colocar lente de contato? Por que você quer... qual é a questão sua interna que você não está se aceitando? Essa necessidade, Essa necessidade de ser igual ou de pertencer ali. O que é? E se quiser fazer, tá tudo bem. Mas esse material vai ficar para sempre com você com algo artificial, que pode cair, que você vai ter que refazer. Então, dar consciência de uma pergunta simples. E outro exemplo, né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de exemplo também. Eu atendi uma criança uma vez e ela tinha descendência oriental. E os orientais normalmente têm os dentes mais amarelados. E ela não gostava disso. E já vinha de uma ancestralidade de não gostar disso. Uhum. E aí ela estava querendo fazer clareamento, né? Criança querendo fazer clareamento. Aí eu olhei e falei, não, tá tudo bem. E a mãe querendo que fizesse. Na verdade, a questão era da mãe. E a mãe querendo que fizesse. Eu falei, tá tudo bem, vamos pensar junto. E aí, a primeira coisa que eu sentei com ele sozinho, falei assim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi. Não sei, só vou te contar aqui, né? Senti de te contar. Ele falou, o quê? Disseram pra mim, uma vez, e eu acreditei, que as pessoas que vêm já como criança, com o dente mais amarelado, que é o seu caso, são pessoas muito sábias. Elas já vêm com uma sabedoria já, e a sua descendência oriental são de pessoas muito sábias. E por isso é que você tem esses dentes assim. Tá tudo bem se você quiser clarear ou pôr lente de contato para pertencer a um grupo, teoricamente, diferente do teu. Quando eu falei isso, o olhinho dele até brilhou. Sábio? Você Que é uma belezinha. pessoa sábia. É ancestral, você carrega isso em você. O seu dente torto aqui, ó, é porque isso aqui tá relacionado a essa questão da tua mãe. E olha que interessante você trazendo essa postura, né, com uma criança. Às vezes trazer a responsabilidade para o pessoal que está em casa, que são pais também, que já têm filhos. E às vezes a gente sabe que na escola rolam umas coisas pesadas de bullying. Eu sofri bastante quando o dentinho começou a ficar torto ali, os primeiros conflitos, né? Mas para o pai e para a mãe que estiver ouvindo a gente e passar por isso, saber que tem uma alternativa e saber conversar com essa criança para ela entender que é um processo que vai passar, tentar investigar o porquê que está acontecendo isso, ao invés de já colocar a criança às vezes para pôr um aparelho. Colocar né? um aparelho ou fazer um tratamento muito mais invasivo, que ela vai carregar isso do que é o que as leis hoje me trazem. Entrar para um viés de mudança de percepção e amor próprio. Como, por exemplo, é a questão da perda óssea. Então, é outro viés que é o que eu recebo muito, que é essa questão... eu como periodontista, inclusive, né, trabalho especificamente... O trabalho específico de um periodontista é trabalhar nessas perdas ósseas. Então, o paciente vem, ele fala assim, pô, perdi osso. E aí, ele quer pôr um implante, por exemplo, né? Como é que faz isso, né? O que é a perda óssea? Se falar isso de uma forma física, né? E eu já trabalhei de uma forma até invasiva, fazendo limpezas, raspagens, trabalhei com antibiótico. Posso chutar? Vou chutar sem saber, só para ver se faz sentido. Para mim é um enfraquecimento da estrutura, de alguma forma. Tem alguma coisa nessa relação aí. Exatamente. Doeu até os ossos. Olha Dói isso. até Essa é boa. os ossos. O que é o osso? O que é a perda do osso? É a nossa terra, né? A nossa Lembra do base. esqueleto? Lembra do esqueleto que você falou? O que é o esqueleto? É osso. É osso. É osso. E se eu perco o osso, dentro das leis biológicas, o conflito desse lugar é a desvalorização de si. Uau. É os salvadores, normalmente, que estão fazendo pelo outro, pelo filho, pelo pai, pela mãe, e não estão fazendo por si.
É porque ele não está escovando o dente? Não necessariamente. Imagina, eu tenho pacientes que escovam muito mais que eu. E tem perda óssea. Não é sobre isso somente. Isso é só um físico. E não adianta eu ficar querendo pontuar que é isso. Eu fisicamente, eu presenciei clinicamente isso. Então, eu tenho que falar o quê? Olha, para a gente poder fazer esse implante ter sucesso, o que é importante? Vamos dar uma olhadinha aonde você pode, de fato, fazer as coisas por você. Onde você está deixando de fazer por você. Pronto, mudou a percepção. Resolveu tudo? Não, agora é com você. É o lance da cura. Qual é a cura? A cura é interna. Então, não tá só na boca de trocar a restauração. E é claro que o corpo, eu entendo hoje como... uma vez que chegou no corpo, tem que limpar. Que é o caso que eu acho que a gente pode entrar no viés de vocês depois, do porquê que eu limpei o corpo de vocês antes de fazer terapias mais invasivas. Porque o corpo já está, não adianta eu falar que, olha só, o seu conflito é isso, é tudo bem, eu já estou trabalhando, eu já sei, mas já chegou no corpo. Durante quantos anos você ficou com esse conflito que manifestou no seu corpo e o corpo só está demonstrando isso? E que já está pegando, né, nos órgãos. Isso, né? Então o corpo existe, temos que fazer alguma coisa. E essa união é que... Uma coisa que eu gosto muito sobre esse trabalho que você faz é sobre entender que é como se a gente olhasse para cada sintoma e a gente fizesse uma reverência. Falasse assim, ai, gratidão. Gratidão por esse sintoma que tá me mostrando um padrão, tá me mostrando algo ancestral, algo que eu tenho que me livrar, algo que eu tenho que mudar na minha vida. Então, assim, é muito legal, porque hoje em dia, cada vez que vem um sintoma, eu fico animada. Falo assim, nossa, olha, é uma liberação. Uma oportunidade, é uma oportunidade para se passar para evolução. E eu me sinto muito em casa aqui com vocês, sempre nesse lugar, porque nós somos buscadores. E nós sabemos o quanto de inúmeras terapias que a gente passa, de inúmeros de sessões, disso, daquilo, o quanto a gente tem que passar pela dor, muitas vezes, para fazer um atravessamento. Então, se o dente dói, qual é a informação que ele quer me dar? Qual é essa informação que a dor está me trazendo como oportunidade para que aquilo não se alastre? Perfeito. Então, um paciente, por exemplo, que teve um câncer de mama, por exemplo, foi, por exemplo, e tirou a mama. Mas, naquele meridiano lá, tem uma restauraçãozinha de amálgama ainda. O que é a restauração de amálgama? A gente falou no primeiro episódio bastante. É mercúrio, toxicidade. Então, se aquilo é um foco que está alimentando esse meridiano, vai adiantar eu só trabalhar aqui embaixo e o telhado continuar ali jogando toxina? Não. Então, é importante que eu vá lá no telhado. Opa, peraí. De onde é que veio isso aqui? Ah, foi desse telhado aqui desse dente. Legal. Mas e no telhado? Quem é que mandou essa informação pro telhado? A gente não para, né? É. E aí é onde começam esses processos. E que aí é dolorido. Depois do telhado que sai do corpo, começam as dores de ver que aquilo foi você que manifestou. Foi. Foi você que manifestou. Suas e crenças. é aonde pega mais ainda. Vamos ver se você quer trabalhar ou você prefere... eu vou no dentista ali, põe o material aqui mesmo. Remediar, né? Remedia, pega esse remédio aqui para eu dormir. É porque a gente traz, por exemplo, essa questão de passar pelo processo, de aceitar os seus sintomas. Não é um processo sadomasoquista, muito pelo contrário. Eu sinto que é um processo da gente valorizar a nossa humanidade. Porque estamos aqui aprendendo a ser humano. Estamos aqui aprendendo tantas coisas maravilhosas sobre esse corpo que tem um monte de informação, não só da minha ancestralidade, dessa vida, como de outras vidas. Então, eu sinto que cada vez que aparece um sintoma, a gente realmente valorizar e falar assim, opa, vou descobrir, destampei aqui mais uma tampinha de uma caixa aqui que vai sair alguma coisa daqui de dentro. Eu vejo uma forma até de integração mesmo. E, por exemplo, quando fala, por exemplo, de ter que tirar um dente,
Quanto apego tem ali? Tem pessoas que falam, eu não vou tirar o dente de jeito nenhum. O que você não quer tirar de dentro de você? Não tô falando só de dente. Qual que é a questão? Ficar sem dente? Ah, não, mas então vamos pôr uma prótese. Não, não quero a prótese. Qual é o conflito que tá levando você a acreditar que é uma perda? E não integrar como vocês é uma liberação, porque aquilo, na minha percepção, isso já é um órgão morto. Isso. Por exemplo. Foi exatamente isso que eu falei. Quando eu falava para as pessoas que a gente ia passar por uma cirurgia, aí eu falava assim, eu vou tirar um dente meu. E as pessoas falavam assim, vai tirar o dente do siso? Eu falei assim, não, é um outro dentinho que morreu. Aí eu falava assim, morreu. Exatamente, ele tá morto, já tá tá ali, né? Em função, muitas vezes, mastigatória, mas morto e com o entendimento do que tá dentro, se você é conectada e integrada, você sabe que se você tem algo morto aqui, que era para estar vivo e tem ramificações para o corpo inteiro, então ele tá mandando qual informação? É inteligente que eu tire, né? É inteligente que você tire algo que está levando a tua energia, que está te adoecendo. Eu não quero tirar isso. Qual é o apego de você deixar algo que quer te curar? Interessante. Onde está esse lugar desse apego? Nesse lugar ali. O que você não quer se curar? Onde que tá isso? E aí, quando a gente entra nesse viés terapêutico, começa a aparecer... eu tive um conflito com a minha mãe em tal data, e piriri, pororó, que aí é o que leva a anamnese da gente chegar na sementinha das raízes, para dar um novo caminho, e a pessoa fala, não, realmente tira isso de mim agora. Maravilhoso. E vem de lá para cá, não daqui para cá. Eu só vou dar uma sugestão e novos caminhos. A decisão é sempre do meu paciente e eu vou apoiar o nível de consciência e percepção do que está me apresentando, porque a odontologia ela tem um histórico ancestral de abuso. Então, o que eu mais carrego no consultório hoje são pacientes que foram extremamente abusados e estão extremamente traumatizados com cadeira odontológica. Então, o que reflete nesse dentista, de que forma esse dentista estava trabalhando, de que forma eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida. Exato. Você falou uma coisa muito interessante aí, porque eu lembrei de uma memória. Olha que... Nossa, agora vai vir um caminhão de informações aqui para Flávia, porque é o seguinte, quando eu era pequenininho, 6 anos, 7 anos, essa idade pequenininho aí, eu tinha que ir no dentista, eu tinha alguns problemas com cárie, né, açúcar, essa coisa, né, os anos 80 ali foi uma festa, né? Todinho. Uma festa maravilhosa de Inclusive, posso até fazer um parênteses com o meu paciente, eu posso expor claro, o paciente um pouquinho. Você tinha muitos amálgamas dentários feitos nessa época de colégio, né, dessa intoxicação. Foi. E aí, novinho, tal, dentista, vira e mexe, tinha que estar no dentista, e põe lá, trata uma cárie. E aí, o dentista realmente era um negócio aterrorizante para uma criança, porque doía mesmo, era triste o processo, sabe? Parece que era uma regra, né? Mas era assim mesmo, né? E aí minha mãe fazia a seguinte estratégia. Ela pegava, falava assim, eu não ia, né? Eu era birrento, assim, rebelde. Não ia nem, tinha que puxar, né? Levar amarrado, alguma coisa assim. Isso. Ela fez a seguinte estratégia, eu te levo na loja de brinquedos, você escolhe um brinquedo, em seguida nós vamos pro consultório. Era antes. É loja de brinquedo, consultório. Barganha. E foi isso que levou aconteceu. Até chegar na cadeira. Agora. Todo esse amálgama te rendeu muitos brinquedos. Tem uma história, hein? E enormes. Imagina que deve ter doído muito essas restaurações. E, Lucas, você poderia, né? Assim, não só... O meu podcast foi antes, né? Mas, para mim, como eu falei no começo, é muito importante para mim você dizer, vocês dois dizerem, né? Como foi, principalmente, a questão das extrações, de todo o processo, porque assim, o meu tratamento, ele não é, tem um roteiro,
Porque como eu integro a boca e o corpo, num primeiro momento, o que eu disse para eles, né? Como eu faço com meus pacientes? Primeiro, vamos organizar o campo. Isso. Vamos limpar primeiro o seu corpo, que está intoxicado de anos, desde essa infância, cheio de amálgama, a questão dos dentes inclusos. Então, o corpo está muito sobrecarregado nesse momento para que eu faça intervenções mais invasivas. Então, é preciso que seu corpo fique forte. E nós entramos no início primeiro com o quê? Com a limpeza do terreno biológico. Suplementação, fitoterapia, detox biofísico. Foi um trabalho super integrativo também, né? Que teve essa parte da nutrição, Exato, assim. foi que tudo foi junto. muito legal, porque só o fato da gente tirar o glúten e a lactose da nossa vida, que você colocou essa sementinha pra gente e a gente viu que era possível, já foi tipo um universo, muita coisa mudou. Porque desinflama, né? Automaticamente, quando tira os inflamatórios, a própria cognição, o corpo responde automaticamente. Então, já é o início para tipo, opa, cheguei. Agora eu entendi, tem vida sem isso. E tem mais cognição, tem mais vitalidade, tem tudo isso, tá funcionando melhor. Pô, então vamos equilibrar aqui. Vamos agora tirar o que está externo na boca de contaminação. Vamos tirar o amálgama de forma segura, para não intoxicar mais ainda. Aí começamos todo esse processo, até chegar recentemente aos processos de cirurgia de siso, né, e o da Sol, que a gente fez há pouco tempo. Então, não é que eu começo esse processo pela cirurgia, por exemplo, porque podem desenvolver outros problemas, porque esse osso é igual um corpo. Em que momento você vai chegar numa cadeira odontológica para fazer um procedimento invasivo? O seu corpo está preparado para formar um osso bacana? Você tem os nutrientes para formar esse osso legal? Ou não? Naquele momento eu estou tão contaminado que eu vou formar um osso necrótico, que é o que a gente chama hoje de nico ou cavitação, que isso é dentro da odontologia biológica, extremamente importante, está atrelado a praticamente muitos cânceres, os processos de cavitação, porque passa uma vida com focos bucais alimentando outros pontos no corpo, que chega uma hora que esse copo transborda. Então, algo que tem 24 horas por dia na boca é inteligente que se tire para que se possa viver no mundo externo, que está contaminado também. Está tudo bem. Mas se eu posso tirar o que está exagerado aqui, me permite viver de uma forma de gestão, digamos assim, muito mais favorável. E aí eu aceito essa partilha desses movimentos que a gente fez. Primeiro que eu acho legal comentar aqui que hoje a gente está vivendo, digo a gente, eu e a Sol, assim, e várias pessoas que estão conectadas com a gente, de uma forma mais alinhada, coerente e sincrônica com o universo. Porque a gente está, né, em todo esse estudo, todos esses assuntos que a gente traz aqui, isso faz com que os movimentos que acontecem na nossa vida venham mais num momento adequado, com as pessoas adequadas e dentro do contexto que está tudo alinhado. Então, é interessante que se apareceu esse contexto de tratar o corpo, tratar os dentes e tudo mais, é porque alguma coisa veio até nós. Não foi um movimento assim, nossa, estourou uma crise aqui, tô indo buscar um dentista. Não aconteceu isso. Você não teve dor, exato. Por exemplo, Né? Nenhum de vocês dois é a prova estavam disso. com dor. É a prova disso, que chegou até nós, porque a gente tá magnético. Por que a gente tá magnético? Porque a gente tá trabalhando esse campo sutil. E aí conecta a Flávia, conecta outras pessoas, conecta nutricionistas. De repente você tá num evento, você tá de frente com a pessoa e fala assim, poxa, é isso. E vem aquele assunto e aquela oportunidade, aquele dia. E só um adendo, não tem a dor, porém tem alguns sintomas, como, por exemplo, eu lembro quando a Flávia surgiu na nossa vida, a gente tava falando sobre a questão da energia, sobre a sentir que parecia que tava esgotado mais rápido, que tava com fadiga. Sim. E aí, tudo conectou, né? Exato. Então,
se esse movimento, essa necessidade, essa oportunidade de olhar para isso nesse momento tem um propósito também, que é o propósito de fazer o que tem que ser feito. A gente tá na missão aqui. E aí, quando a gente tá no nosso lugar, realizando o nosso propósito, eu acredito que, vamos dizer assim, de uma forma popular, seria Deus conspira ao nosso favor. E de uma forma mais holística, a gente pode falar que a gente está sendo guiado realmente, recebendo informações e por aqui, por ali, ó, as oportunidades, os sinais aqui, a todo momento. E também, eu sinto que isso é um estudo fino que a gente está tendo, né, nessa parte de autoconhecimento, de autoconsciência, porque qualquer coisinha que a gente sente que no nosso campo tá um pouco, opa, peraí, tô sentindo um desequilíbrio aqui, já é um indicativo, que é isso que eu tô falando pra você, às vezes um simples sintoma, não precisa ser uma dor imensa. Vou só fazer um parênteses do que você falou, não teve dor, né? Porque as pessoas me procuram ou por dor, ou hoje, às vezes até com tratamentos integrativos, porque a boca normalmente é o último lugar que as pessoas querem olhar. Ela olha o intestino, ela quer olhar a alimentação, mas a boca não. Primeiro a crença, dentista é caro. Sim. Dentista é caro, não vou mexer nesse vespeiro. Entendeu? Não, fica quieto que eu não quero doer. Aí ela começa a trabalhar o corpo, querer achar que vai fazer as coisas. Aí ela chega no consultório, olha, eu tô tomando, sei lá, não sei quantas vitaminas, joga lá, melhorou um tempo, mas agora caiu de novo. Aí essa informação começa a chegar. Putz, será que não tem alguma coisa aqui na minha boca que pode estar levando essa minha energia que está contaminando? É aí que ela chega no consultório. Que interessante. E vocês já vieram antes, até vocês escutaram a informação, digamos assim, antes, para poder falar, pô, vamos limpar isso aqui, tirar o que não tá legal, para que eu possa... E é isso que você tá falando. Às vezes as pessoas vão, fazem exame de sangue, faz check-up, vai lá, faz esteira, faz exame do coração. Mas, gente, a boca, a gente já usa a boca o dia inteiro pra falar, pra comer, pra tantas outras coisas. Né? Pra o hálito ali, né? Meu Deus, a saúde, né? Si. Por isso que é interessante esse estudo um pouco mais integrativo, eu vejo, na minha opinião, porque pode ser a pele, pode ser a respiração, pode ser os dentes. Tantas possibilidades nessa máquina maravilhosa que a gente tem aqui, complexa e extremamente tecnológica. Mas como então resolver esperar uma crise para poder fazer o que tem que ser feito? Tem um outro caminho. Sim. O outro caminho é o que a gente levanta a bandeira aqui, nesse corpo, mente e espírito coerente e observando, é ficar um pouco mais perceptível, sensível, através desse autoconhecer-se, através de série de coisas, para que a gente possa nos questionar sobre o que a gente almeja. Por exemplo, olha, eu tô com uma missão aqui, né, de fazer o que eu coloquei, o que eu tô sentindo no meu coração, que me entusiasma. Mas caramba, eu tô com conflitos na família, eu tô com conflito no relacionamento, não tô dormindo bem, minha energia tá acabando. Então, quando acontecem esses sinais que estão comunicando, e veja que eu falei, um conflito ancestral ou uma resposta do corpo, é tudo informação. Aí a questão é, pra quê? E o que isso está me dizendo? Quando você começa a questionar isso, vai te direcionar para onde tem que ir. Aí não fica tão complexo essas 1 milhão de possibilidades, infinitas possibilidades, porque vai ficar, você vai sentir, a pessoa vai aparecer, os sinais vão aparecer, e aí a gente vai lá e fala, opa... O que eu tô fazendo nessa cadeira? Já tô aqui na cadeira. Já tô aqui. Nossa, eu nem percebi, eu tô aqui. Nem percebi, fez 1 ano e eu já tô extraindo dente sem dor. Espetáculo essa análise. Aqui. Não, as perguntas, porque o universo ele vai trazer exatamente o que eu acredito que a gente precisa. Né? Assim como vocês vieram na minha vida, num momento que eu senti que eu gostaria de expor o meu trabalho, o meu servir do que está dando certo, sobretudo para mim, para os meus pacientes, porque a minha filosofia
o sorriso da alma, ele vem desse lugar de que se eu limpo o físico, eu crio mais espaço para que essas informações do sentir, da intuição, do que eu sou, possam se manifestar. Porque se o corpo físico, se a boca está mais metalizada, com mais fungo, com mais bactéria, com mais inflamação, o campo externo é como um ímã. Por mais que eu esteja aqui na minha mente, meu Deus, namastê, vou ali, faço a medicina, o corpo não está acompanhando, é carruagem. Não consegue integrar, né? Não vai integrar. E aí ele vai magnetizar aqui, ele não junta. Porque o corpo está ressonando, como eu costumo dizer isso, é como um ímã mesmo. Então, poluição eletromagnética é invisível. As pessoas param para pensar na poluição. Se o meu corpo carrega mais metal, claramente que eu estou puxando os metais do Wi-Fi. E o quanto isso vai vibrar na minha boca e vai mandar informações de doença, vai mandar informação de toxicidade, vai levar uma arritmia cardíaca sem explicação. Então, se um dente do siso, um foco bucal, como era o teu caso, um dente semi-erupcionado, cariado por conta da dificuldade de higienização, você lá tá intoxicado, tô trabalhando aqui, imagina quanto de Wi-Fi, quanta coisa que tem aqui. Aquilo joga para você, o dente reverbera e vai mandar para o meridiano que ele é conectado, no caso o siso, o coração. Aí eu vou fazer um monte de exame lá, o cardiologista não achou nada. Não é possível. É da minha cabeça essa arritmia? Não, é do teu dente, que tá puxando essa informação e mandando a frequência vibracional e física e energética para aquele meridiano. E até mesmo, por exemplo, o Lucas estava sentindo um sintoma nos ombros durante um tempão. Nossa, isso foi curioso. E ele ficou com essa dor no ombro e e essa dor não passa, e ele querendo treinar. 3 meses. E pro Lucas, assim, a tortura dele é ele não poder treinar, não poder fazer exercício, não poder fazer as coisas. Então, tanto na recuperação, para ele é difícil às vezes ficar parado, né? E aí, essa questão do ombro tava trazendo essa inquietude, né? Que o ombro, no caso com o mapa neurofocal, ele tá conectado com o dente que nós tiramos. Olha isso. Que já era foco há anos. Então, aquele telhadinho, né? Vamos pensar assim, ele tava mandando, descendo ali a toxina ali. Por que parou no teu ombro e não no teu coração? Porque isso é da tua história. Esse é o teu elo fraco. O seu é seu. O da Flávia é da Flávia. Da Sol é da Sol. Então, por exemplo, na minha família, poderia ter um histórico de problema cardíaco. Então, não vai parar no ombro. Vai parar naquele meu histórico. E aí entra a parte energética. Porque, por exemplo, eu poderia tirar esse dente, mas quantos anos você ficou com essa memória, mandando essa informação desses hertz diferente de saúde para esse órgão? É aonde eu integro, e é inteligente eu integrar os desbloqueios energéticos, por exemplo, como a gente tem hoje no consultório a terapia neural, para mandar ou os florais frequenciais, tem várias alternativas ali, para dizer para esse órgão, você operou aí durante tantos anos nesses hertz aí, mas não tá certo esse aí, não. Agora a gente vai voltar. Agora nós tiramos. Só que adianta eu ficar mandando só essa informação se a mangueira continua aberta? Não. É remediar, né? Fazer isso. Exato. Então, precisa o quê? Isso para mim é o quê? Integração real. Isso é conexão. Caraca, né, meu? E o que você sentiu quando você tirou o dente? Fala. Você tirou, não, extraiu. Extraiu. Foi liberado. Foi liberado. Tirou o dente. E aí foi o seguinte, né? Foi o primeiro que foi já um movimento muito novo, porque foi muito sutil, leve, né? Eu tinha, como que chama? Oclusos, dentes oclusos, que são os extras. O seu, no caso, ele estava semi-incluso. Não, eu digo os dentes inclusos. Eu
descobri há uns anos atrás que eu tenho 2 dentes adicionais chamados inclusos, né? Quase embaixo dos caninos aqui. Um deu problema, eu tive que fazer a extração. E aí eu fiz pelo governo, pelo PPA e tal. Agradeço, maravilhoso me atenderem, resolverem meu problema, mas realmente foi um processo dolorido. Traumático, né? Traumático, de fato, assim. Até anestesiou demais. Perdi um pouco de movimento aqui. Não tô culpando nenhum problema, mas é um processo que normalmente, né, ele é um processo delicado, um pouco invasivo, né? E pode acontecer. E hoje a gente até entende que esses profissionais, eles estão num sistema que exigem esse tipo de comportamento deles também. Até por falta de recurso, não sei, né? Todo conhecimento também, mesmo. Conhecimento de acreditar que às vezes é igual peça de carro. Uhum. Então, estragou aquela peça, eu vou ali, pego um negócio e pum, coloco ali no buraco, faço um buraco, fecho o buraco. Pego ali mecanicamente isolado. No teu caso, se você me permite, com certeza era uma cirurgia mais complicada, porque eu vejo isso, estou fazendo um paralelo com o que você tem ainda, que eu posso analisar, não sei antes, mas eu imagino que estava numa condição parecida. E ali passa o nervo alveolar ali, então o seu caso ele deu um pouco de parestesia, porque deu uma beliscada ali no nervo na hora da cirurgia, o que lesionou. E o que eu intenciono que agora, cada vez mais, com o seu corpo mais limpo, a gente consiga reestruturar essa parte energética perdida dessa lesão, que isso é possível e eu acredito muito nisso. Perfeito. Então, assim, não é uma questão somente do profissional, mas nesse viés, se for passado de uma forma integrativa, eu já vejo que o resultado é completamente diferente. Sim, sim. E eu já estava com essa memória, né? Que foi dolorido, demorado, 3 horas de processo e tudo mais. E nessa extração, né? Nesse momento que a gente chegou, foi um negócio interessante, porque quando eu escutei isso assim, vamos fazer um teste de pressão aqui, pum, saiu. Inteiro. Glória. Aí o de cima, pum, saiu inteiro. Foi 20 minutos, sei lá, foi muito rápido. Foi muito rápido, meia hora. Gostou. E foi legal porque o Lucas foi o primeiro, a gente chegou cedo, aí a gente tava assim, não, quem vai primeiro, eu ou você? Aí o Lucas falou, vai você primeiro que eu vou trabalhar. E aí ele foi o primeiro, porque a gente achou que ia ser mais demorado. Teoricamente ia ser o mais complicado, então a gente optou em fazer a cirurgia mais complexa, digamos assim. Foi primeiro, Aí foi super suave, né, e com esses procedimentos aí, foi quase sci-fi, né, eu achei muito legal, porque tem uma extração do sangue, para depois utilizar como que chama? Uma pele, né? LPRF, né? Então, assim, dentro das cirurgias biológicas, a gente tem como protocolo a utilização de ozonioterapia, né? Que é uma forma de desinfectar a área de uma forma melhor, né? Mais orgânica ali. E também o LPRF, que a gente faz uma coleta do sangue do próprio paciente, coloca numa centrífuga e não fica aquele espaço, aquele buraco depois da extração, né? Então, a gente pega essa membrana com todas as células maravilhosas que tem ali de defesa, que nesse caso, especificamente, a de vocês estava nesse momento muito saudável, porque se eu pego um paciente que está debilitado e doente, vai ter essa membrana poderosa para colocar? Não. De onde vem essa membrana aí? Como assim? Essa membrana. Sua. Ela sangue. Seu sangue. O próprio sangue ele gera. É tudo seu sangue. A gente coletou, colocou nos tubinhos. Ai, que legal. E aí foi numa centrífuga que separou que coisa toda essa parte. A gente pega as suas células lá boas de defesa e coloca e preenche esse espaço aonde acelera a cicatrização. Muito rápido. Onde protege, não fica exposto, o que gera um resultado de dentro para fora, com as suas coisas. Antes a gente utilizava, às vezes, membrana artificial. Tem muitos casos assim. Então, não é nada, é tudo seu. Então, a chance daquele osso e do pós-operatório ser muito melhor é quase 100%, Sim. né? Mas o principal sucesso que eu quero dizer para vocês, que vocês são merecedores disso. Às vezes eu posso fazer esse procedimento com uma pessoa
que também tá ali nessa empreitada, tô limpando tudo. Mas aí entra o viés também emocional. Pode ser que ela tá apegada naquele dente. Sim. Pode ser que ela não quer se desprender daquele dente. Tá com medo. Pode ser que aquele dente do siso, que traz uma memória transgeracional mais antiga da nossa vida, de vô, de vó, um trauma ali, a pessoa não quer se libertar. Sim. E aquilo, cirurgicamente, pode não funcionar também. Então, vocês, e graças ao bom divino, eu tenho a oportunidade da grande maioria dos meus pacientes serem nesse nível de consciência, como vocês, para olhar para aquilo e falar assim, tira isso aqui, pode levar, tô desapegado, abençoa, que leve tudo isso. Isso é, para mim, hoje, 90% do sucesso do tratamento. O que eu faço, obviamente, tem valor? Claro que tem valor. Eu limpo o corpo, eu tô olhando todo o contexto, a gente usa a melhor técnica que pode, tem profissional bacana, mas se a energia não juntar nesse lugar, nem sempre isso acontece. Olha que interessante. E a hora que eu sentei, né? O procedimento foi leve e tal, né? Rápido. A hora que eu sentei na cadeirinha que a Sol entrou para fazer o procedimento dela, mas fui tomado por uma onda emocional. Foi interessante. Aí você foi pro pós, né? Pro detox do pós, né? Foi no Você detox. lembra disso? Aí eu fui fazer os escaldapés e tal, mas assim, subiu uma onda emocional de liberação, porque aquela extração é uma liberação, né? Eu comecei a sentir emoção muito forte e chorar. Por quê? Porque liberou algo que estava estagnado ali. E o ombro... Cara, e o ombro resolveu também. O ombro... Maravilhoso. E assim, poderia ter ficado um resquício ali ainda do ombro, que aí é onde é que eu vou trabalhar agora. Ainda, né? Tem mais trabalho ali pra gente fazer. Agora é ver se realmente os bloqueios energéticos também saíram. Porque o ombro tem que entender agora que não tem mais aquela informação, que agora é outra. Agora nós alteramos aqui a frequência, alteramos o que estava alimentando isso daqui. Então, normalmente por si só, quando eu tiro, às vezes, um amálgama, eu tenho caso relatado de paciente que a gente faz uma remoção de amálgama nesse estilo de liberação, fala, putz, meu cansaço, meu sono já melhorou. Minha energia melhorou. Minha energia já melhorou da noite para o dia. Então, assim, é sensacional quando o paciente tem a percepção do corpo junto com a consciência, essa integração já, aí é sucesso total nesse tratamento. Foi muito bonito de ver o processo do Lucas, porque eu nunca tinha extraído dente, nunca tinha passado por nenhuma cirurgia muito forte, a não ser, por exemplo, colocar aparelho, que pra mim, na época eu não entendia, eu só queria ficar bonita. Mas hoje em dia eu vejo que é uma tortura mesmo, porque eu tinha as presas muito grandes. E eu lembro que o dentista na época, eu nem lembro o nome do dentista pra você ter uma ideia, ele cerrou minhas presas. E aí eu fiquei com a contenção também. Inclusive, eu recebi tantas mensagens de pessoas que tiraram a contenção depois de eu ter falado que eu tirei a minha. E tipo, ó, gente, o dente não... Não voltou, né, Sol? Tá lindo. Tá tudo bem, né? Maravilhoso. Tiramos na primeira consulta. Então, é muito legal a gente ter essa percepção desses processos que a gente já passou pra gente conseguir diferenciar, né? Eu nunca tinha tido remoção de dente, mas eu tinha recebido muitas mensagens de pessoas falando assim, olha, tirar dente não tira uns dias, tira uma pausa. Eu até separei uns dias na agenda, assim, falei pro Lucas, a gente vai descansar, vamos comprar os ingredientes, tocar comida, que às vezes eu não vou conseguir cozinhar. E aí, eu tava já preparada, assim, fiz um monte de comida congelada. E foi interessante, porque foi também, o meu dente foi um pouco mais difícil de extrair, né? Foi um processo que levou mais tempo, que teve que quebrar, né? Nós tivemos que fazer uma intervenção cortando ele, digamos assim, né? Separando as raízes primeiro para poder tirar.
Tava difícil. Baita raiz. Nós 3 raízes, né? Você falou. Tivemos que separar as raízes primeiro para poder tirar o seu. E foi interessante porque eu também não senti nada de dor, me senti numa confiança muito grande. Eu senti, gente, isso é uma coisa muito séria. Na hora que o dente quebrou, era um cheiro muito ruim. Um cheiro de um animal morto mesmo, eu senti. E aí eu fiquei pensando, como que isso tava mandando? Se isso é um canal, isso tava mandando informação pro meu sistema, o que isso tava mandando? Nossa. Então eu sou muito grata por ter removido e também não me importei, assim, quando veio essa questão, mas eu vou tirar um dente, porque já tinham pessoas falado pra mim sobre a questão de tirar o dente do siso. Só que eu sempre pensei, falei assim, mas pra que tirar o dente, né? Porque eu tenho espaço, eu não tô sentindo meu dente aqui me incomodando nada. Só que esse, de fato, é um dente que eu tinha tido muitos históricos. E você trazendo sobre essa questão da gente ter memórias, eu comecei a lembrar que eu passei muitas coisas com esse dente, de dores mesmo intensas, de latejar e canal, né? Que, enfim, vários processos. E aí, então, quando você falou de tirar, eu fiquei aliviada. Por quê? Eu tava passando por alguns processos em relação ao baço, né? Que é essa questão do território, do rim, o baço. Outra informação que foi muito importante, que eu achei relevante, foi porque um dia eu tava tomando banho, eu senti aqui do lado um carocinho. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas eu sou uma pessoa saudável, tudo. Mas isso ficou na minha cabeça. E esse dente, ele tava totalmente ligado a esses órgãos e à mama. Então, olha só. Um dente que tá ali, tá podre, tá morto. E às vezes a gente tá só mantendo ele pra poder mastigar. Ou sei lá, porque tá com medo, tá com apego. E às vezes pode dar uma doença. Pela vaidade, né? Ou pela vaidade. Vaidade. E pode causar uma doença no nosso corpo físico. Então, é muito, muito importante trazer essa consciência. E aí, a magia, né? A magia. Que eu amo essa parte espiritual, porque não é só o físico, né? Os benefícios não são só físicos. Mas um pouco antes de eu passar com você, eu fiz uma terapia com uma amiga que faz leitura de cartas. Ela tá lá na Nova Zelândia, ela vai vir pro Brasil esse ano. A Bruna Anacleto, ela é ouvinte também do podcast. Fiz uma terapia com ela. E ela faz multidimensional, fez um processo ali bem mediúnico mesmo, de acessar meu campo. E aí ela falou assim pra mim, acho que foi uma semana antes de eu fazer a extração do dente. E eu já tinha essa informação, porque você tinha falado pra mim que era conectado com ancestralidade feminina. Ela não tinha essa informação. E ela falou assim, Sol, você tem um negócio aqui no seu campo de uma lealdade com uma ancestral sua da parte materna, que é o lado esquerdo, da parte materna, uma tataravó, uma bisavó que eu acho que você nem chegou a conhecer, mas tem uma lealdade aqui e a gente vai desfazer. Enfim, fez o processo tudo lá. E aí depois eu fui extrair o dente. Sincronicamente chega pra cirurgia. Que é conectado. E olha pra você ver que interessante. E o seu nós tivemos que o quê? Dissecar as raízes. Separar na broca, porque eles não saíram unidos. Explica esse dente aí, que ligação que ele tem com o ancestral e com o órgão aí, só pra ficar mais claro. O meu. O seu? Uhum. Vou pegar minha cola aqui. A gente pode colocar na tela, nesse momento, esse mapa. Pode colocar? Pode. Esse mapa para mostrar pro pessoal? Imagina, claro que pode. Para vocês terem noção de que coisa interessante. No caso da Sol, né? Estava ligado à questão, né? Pessoas que, por exemplo, poderiam ter reumatismo, né? Essas questões de fibromialgia. Minha mãe teve fibromialgia. O bruxismo, porque tem a ver também com a questão do seio maxilar, também das articulações. Laringe, a fala. Glândula mamária, tecido conjuntivo. Estômago e pâncreas. Aí vamos pensar para um viés da medicina, das leis biológicas, né? O que você deixou de falar? O que estava difícil de ser digerido nesse grau de pertencimento, nessa questão ancestral desse lado mãe? O que não estava conseguindo ser falado? E olha, só um parênteses para ligar mais ainda esse conceito. Quando você falou assim, o meu canino era grande e aí foi desgastado. O que é o canino? É o ataque. É quando a gente tem que se expor.
Tá ali, a raiva, tá ali nesse canino. Se você veio com um canino exposto grande, é porque o teu clã estava pedindo uma mulher que tivesse essa energia. Porque provavelmente, num viés anterior, ao seu clã, ele foi submisso. Não teve fala, não pôde falar. E aí, dentro desse clã, o que o dentista foi lá e fez? Pum! Cortou isso de você e se calou mais uma vez. Você não pode falar. Você não pode falar. Uau, que É muito forte. maravilhoso. E foi mais um abuso. Quando a gente tirou isso de você, nessa liberação física, que é o meu papel, eu tô no físico, e você já tinha feito o trabalho, você entregou tudo isso. Isso aqui não me pertence mais. E dá um alívio muito grande, porque assim, na minha família, por parte de mãe, a minha mãe teve fibromialgia e ela sofreu muito com essa doença. Foi numa fase que eu tava longe dela, tava morando nos Estados Unidos. E ela não conseguia fazer as coisas sozinha. E minha mãe sempre fez tudo sozinha. E tudo por todos. E ela não conseguia fazer por ela. Ela não conseguia, por exemplo, colocar o próprio sutiã, botar o próprio sutiã. Ela fala muito disso, assim, que ela tinha que pedir pra minha avó abotoar um sutiã pra ela. Então, pra uma mulher que sempre fez tudo sozinha, isso é muito forte. E ela também tem a questão da tireoide, né? Faz o tratamento até hoje. Então, eu sinto que tá totalmente conectado com esse dente. O que teve dos conflitos da tua mãe e por que é que foi esse dente, com tantos dentes na sua boca, que deu o problema? Essa é a pergunta. Se a gente pegar a radiografia da tua mãe, que eu vou fazer isso ainda, para mapear o que tem de relação, será que tem alguma coisa nesse dente dela? O que transgeracional já passou essa informação para o teu dente para justamente ele ter esse problema? Você estava o quê? Perpetuando o ciclo. Você estava continuando o ciclo. Agora eu fiquei curiosa, porque eu quero que você faça a da minha mãe também. Porque eu lembrei que a minha mãe falou pra mim que ela veio sem 2 dentinhos aqui do lado. E aí tinha um espação. Uau. E aí conflitos de separação. Os conflitos de separação. Então, a informação, ela já existe. E nós só vamos, que é a minha crença, né? Ressonando e atraindo o que já existe, como o que você disse. Se você quiser informação, se você abrir, putz, será que eu preciso de um dentista? Manda aí. Se aparecer um dentista na tua frente, se ele é biológico, se ele não é, escuta para ver. Mas você só puxou a vontade de comer doce, puxou a cárie, que puxou o canal, que puxou a extração, porque essa informação já existia antes, nesse órgão que já tinha a informação antes de você nascer. Eu fiquei imaginando aqui a doutora Flávia... Ela vai contratar alguém, ela deve pegar um mapa do dente, chegar assim, deixa eu ver aqui os seus dentinhos. Esse aqui eu não vou contratar, não. O relacionamento, né? Vai conversar com... Não, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver manda uma panorâmica antes da gente... Não, olha só, é muito, muito maravilhoso isso. Porque antes, né, quando eu era uma dentista normal, digamos assim, eu olhava a cor da gengiva antes de beijar uma boca, né? Eu olhava ali, deixa eu ver se ela tá inchada, se não se tá saudável. Então, eu olhava fisicamente, já dá um sorrisinho aí pra eu dar... Agora, passamos dessa fase. Putz, esse lateral aqui tá em cima do central. Significa que essa pessoa vai pegar esse relacionamento e passar em cima dela mesma. Essa pessoa já tem um conflito em relação às relações. Agora deixa eu ver se é do lado pai ou do lado mãe. Só com a boca. Eu adoro quando você faz essas leituras. Maravilhoso isso. Já tem um caninão. Aqui. O lado esquerdo em cima do meio, né? Que você já falou que é sobre as relações também. Exato. Então, onde que tá você passando a sua relação em cima da sua identidade? Como é isso? Então, a boca
é um portal maravilhoso onde a gente pode integrar muitas informações do que está acontecendo na vida diária, na vida do que está acontecendo no dia. Outra coisa, os dentes mexem. Exato. Sempre, isso é né? sensacional. A vida inteira. Os dentes não param de se movimentar. E isso eu acho sensacional. Porque nós estamos, ou pelo menos eu acredito que deveríamos estar, em evolução, que foi o que nós conversamos no podcast hoje, Sorriso da Alma, quando você falou sobre o propósito. Eu também estou em evolução. Então, isso me permite que tudo que eu estou vivendo dentro vai ser observado dentro da minha boca. Eu vou manifestando e olhando isso. E isso eu estou vendo em mim mesma, né? Eu olho a minha boca todo dia para ver o que está acontecendo ali. Com a ajuda de determinados tratamentos, como, por exemplo, a biocibernética bucal, eu permito criar mais espaço para quem se manifestar. E o paciente pergunta a mim, vai entortar o meu dente? Vai acontecer isso? Não sei. É o que tá dentro. Como é que você tá aí? Eu acho que o legal vai ser o quê? A gente poder observar como você tá, às vezes, que você nem tá entendendo, a partir da sua boca. Que tal deixar a gente ver o que vai acontecer aí? E isso é maravilhoso, poder ter essa informação, né? Eu acho. Eu quero né? deixar uma curiosidade antes da gente fechar esse papo, assim, porque, nossa, já tô refletindo muitas coisas aqui. Imagino que a galera também. Mas, assim, tem uma informação, eu tava escutando um podcast sobre geometria sagrada com Robert Gilbert, e ele fala justamente de um espaço dentro do ser humano que ele é o espaço que ele carrega o nosso sagrado, nossa essência, que tem um espaço no crânio entre a hipófise e a pineal, tem um espaço ali. E quando a gente fala dessa parte de maxilar, de ganhar espaço, de mexer isso, respirar, ele muda essa dinâmica. Que muda completamente. Posso complementar? Claro. Porque você me falando, não sei se é essa glândula que ele se refere, mas quando eu falo de biocibernética e falo do aumento da dimensão vertical, só fazendo um parênteses bem rápido, o que eu mais falo que a gente ganha com a dimensão vertical? Espaço para o hipotálamo. Hipotálamo, eu falei errado, é hipotálamo. Espaço da borboleta? Ele fica dentro do esfenoide. Então, como eu aumento a dimensão vertical, quando a pessoa tem perda de dimensão vertical, que é a grande maioria de nós hoje, por conta do alimento, por conta da amamentação, esse hipotálamo ele fica espremidinho. E quem é o hipotálamo no rolê? Quem comanda tudo ali, o equilíbrio. Quem comanda a porra toda. Comanda tudo ali. E aí, quando eu crio esse espaço maior, eu crio maior o quê? Oxigenação cerebral e maior o quê? Equilíbrio para essa consciência. E a mediunidade, ela é expandida. Porque esse lugar é um lugar da telepatia, da mediunidade, da paranormalidade, ela tá tudo ali, ó, nesse lugar sagrado. Dos superpoderes. Olha aí, a gente só tá tocando né? Só deixar uma caverna, um tesouro aí que fica para vocês investigarem mais. Associado com a pineal, nesse lugar aí que eu penso que entra a parte da questão, né? Por exemplo, o flúor, né? Que as pessoas têm a crença, né, de que é o flúor que protege contra a cárie, por exemplo, né? Não vou entrar em debates aqui agora, porque a gente está no finalzinho aqui. A questão é que esse flúor calcifica a glândula pineal. Isso é comprovado, né, por radiografia, né? A gente vê lá ela brilhando. Se a pineal é a nossa antena, como é que eu escovo o dente todo dia com um material que vai calcificar o que eu tenho de antena lá em cima? Fora a água. Fora a água, que já tem flúor. É que a quantidade no creme dental... É demais, né? É muito. É muito, já tem na água, exatamente. Beleza, toma tua água. Mas se eu colocar todo dia no meu reservatório... Que, na verdade, é duro, gente, mas é cheio de poros. Eu aprendi isso com ela. Exato, tanto que por isso que clareia o dente. Porque abre os poros e ele solta para clarear. Exatamente, parece que é duro, mas ele abre, né? Exatamente. Então, esse lugar da contaminação do espaço hipotálamo
para essa passagem, para mim, Caraca, é muito importante que quem tá ouvindo, né, fique aí. Se você só mudar o seu creme dental hoje por um sem parabeno, sem flúor, eu já vou ficar muito feliz com isso aqui, porque eu sei que aí a pessoa já vai começar a opa, peraí, vai deixa mudar eu pensar um pouquinho, coisas. algumas coisas já vão chegar de uma forma mais simples, né? E começa no pequeno, não precisa exagerar, começa do menos. Vamos começar no creme dental, raspador de língua, tá tudo bem. O que dá para fazer hoje? E assim as coisas irem se desenrolando, né? Desenrolando. Pode usar. A gente tem, às vezes, aqui a pasta da Pura Vida, que é muito boa, mas às vezes difícil de achar. Mas tem aquela Boni. A Boni você acha o mesmo preço, gostosa. Então, não tem desculpa. Não achou nada? Vai na farmácia, na parte de criança. Tem algumas lá. Cocoricó. Tandy não. Tandy não. Tandy não. Tandy não. Meu Deus. Vai lá na parte de criança, que tem algumas, por exemplo, a Cocoricó, que vai hoje tá lá fácil. Sem parabeno, sem flúor. Então, vai na parte infantil de farmácias mais comuns, mas vai na internet, pesquisa. É fácil. Pede dica, vai no meu Instagram. Vai ser uma honra para mim responder para você quais opções que a gente tem. E olha, gente, vocês ouviram um pouquinho da Flávia aqui. Dá vontade de ter um episódio com ela de 3 horas, né? Porque é muito conteúdo maravilhoso, assim. E desde a primeira vez que eu ouvi você conversando na mesa da nossa casa, que minha atenção foi... Tinha 30 pessoas na nossa casa, mas aquilo que você estava falando, falou com a minha alma, assim. Tipo, é isso. Desde aquele momento, eu senti que isso que você tem precisa ser compartilhado com as pessoas, né? E eu tô tão feliz que você tá com esse projeto do podcast, que você tá comunicando tudo isso que você sabe, tudo isso que você foi aplicando em você, né? Porque isso que eu gosto muito é um profissional que aplica em si mesmo o que ele tá falando. Não é só tipo assim, faz isso aqui que é bom. Não, eu faço em mim, funciona e eu sou a prova disso. Então é muito legal. E pro pessoal que quiser conhecer mais sobre o Sorriso da Alma, que é um projeto tão lindo que a gente tá ajudando aí, materializando nesse exato momento com a ajuda de vocês. Assim, ele tá nascendo nessa frequência. Eu assisti o podcast, o nosso antigo, ontem, onde eu lá falei sobre ele, que ele tava começando. Então, desse ano para cá, agora realmente ele tá materializando nesse momento, diante de todas essas uniões, e vocês são, assim, completamente parte dele, né? Fazem parte da alma do meu negócio, digamos assim. Gratidão. Por ter dado luz a tudo isso. Eu agradeço demais sempre a vocês, essa nossa conexão e a nossa união. Agradeço a você por estar ouvindo esse podcast maravilhoso. Eu sou fã, assisto, escuto todos os dias. Muito grata por essa oportunidade de poder dizer, né, o meu propósito, né, sobre o que realmente é o meu chamado nesse momento que eu sinto, principalmente da minha alma, de dizer o que a gente pode ser melhor, né? Sim. Dentro. E a boca, ela, cada dia mais que eu estudo, ela me traz essas informações desse portal, quanto a gente limpar ali, pode mudar o dedo do pé, pode melhorar a meditação, pode melhorar as relações. Então, essa é a minha medicina, então eu sou muito grata por vocês. Coisa linda. Me ajudarem a divulgar. E uma coisa muito legal é que a gente tá com muitas novidades também, muitas parcerias, assim, porque o Lucas, a gente mudou muito, se a gente pensar nesse episódio que a gente gravou com você, e por todo esse processo que a gente passou. E quem a gente é hoje, e quem a gente tá se transformando a cada instante, é muita mudança e muita coisa que chegou no nosso campo. Então, a gente tá com um servir muito legal esse ano, muito maravilhoso, que a gente tá colocando no mundo, que é o nosso retiro, a Chave Atma. E a gente vai ter a doutora Flávia com a gente nessa parceria, gente. Dando todo esse suporte ali técnico, científico e espiritual também sobre o nosso corpo, sobre a nossa boca, sobre a nossa alimentação, tantas coisas maravilhosas assim que a gente tá fazendo juntos, né? E eu tô muito feliz
E o nosso retiro esse ano, eu até anotei aqui, ó, que você está sabendo essa informação de primeira mão. Vai ser no dia 13, 14 e 15 de junho. De 2025. De 2025, em Biritiba Mirim, num espaço maravilhoso que a gente tá fazendo aí também com o nosso amigo Nelson, também que tá nos ajudando nessa parte financeira, de organização, assim, uma pessoa maravilhosa também. Chegou outro, manifestamos do financeiro. A gente falou assim, vamos olhar pro financeiro, de repente chegou o Nelson. Pra mim também, tá no meu campo total. A gente vai se integrando de todas as formas. É maravilhoso poder ter esses parceiros, assim, ter pessoas tão capacitadas e tão como exemplos do que vivem, né? A gente fala que cada vez mais a gente se conecta com pessoas que vivem aquilo que elas estão falando. E pra gente isso é essencial, que é a frequência da verdade, né? E pro pessoal que quiser conectar mais com você, como que eles te encontram, Flávia? Bom, hoje meu Instagram é o mais ativo, @doutora Flávia Carina, com K. Hoje eu tô com um podcast orientado e desenhado, Sorriso da Alma, tá no YouTube, tá no Spotify, podcast Sorriso da Alma. E brevemente, mais novidades também, site, tudo crescendo organicamente, de uma forma com alma, ouvindo todas as intuições ali para poder trazer. E Flávia, pro pessoal, por exemplo, eu tenho certeza que tem ouvintes que são dentistas e que às vezes falam assim, cara, eu não sabia desse universo, como eu posso aprender o que a Flávia faz? Você tem planos, né, de capacitar também? Sim, agora estruturando o Sorriso da Alma, né, dentro, porque para mim não foi simples, né, imagina tantas coisas disruptivas e elas estão nascendo genuinamente desse lugar de eu testar em mim, de eu fazer todos os conflitos familiares, aonde tá essas patologias em mim e como é que eu tô transformando isso. Então agora, de uma forma muito mais madura, uma forma do que eu sou mesmo, eu quero estruturar, a gente já está estruturando uma mentoria para que eu possa passar não somente essa questão física, mas a questão das leis biológicas. E ter, o que eu diria para esse dentista, é que existe muito mais do que a gente aprendeu na faculdade. E isso é o que me motiva, isso é o que me traz alegria e entusiasmo de ter essas relações, de falar, putz, grila, isso aqui tá conectado com isso. E eu enxergar, eu viver isso, e o paciente falar, nossa, realmente isso mudou muita coisa na minha vida. Isso não tem valor, né? Isso não tem valor monetário para dar isso. Então, venham, né? Acreditem no potencial. Não é por acaso que você é dentista. Tem um viés muito forte do porque cada um de nós escolhe essa profissão. Então, o projeto é, brevemente, após a concretização dessa nova fase, entrar nas mentorias. Que maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou deixar uma dica pro pessoal final aqui, que é o seguinte, às vezes sai desse episódio e fala, eu preciso achar aquele tratamento super power, vai chegar. Então a minha dica é o seguinte, independente do que você precisa agora, é intencionar e questionar, é perceber, observar. Então observa o que pode ser percebido aí dentro do seu campo, do seu corpo, das suas relações, em várias camadas, né, ancestrais ou atuais e tudo mais, e fica intencionando que quem precisa aparecer na sua vida é que vai aparecer, porque eu quero olhar para isso, eu tô buscando. Quando você é um buscador, buscadora, e tem essa intenção no coração, vai chegando, as peças vão chegando. Então não apavora, que tudo chega no momento certo, os anjos vão chegando aí. Aquilo que você tá buscando tá vindo ao seu encontro. É isso. Outra coisa, se me permite, né? Claro. Eu tenho hoje, né, o desenvolvimento do workshop Saúde Vibrante. Brevemente, a 2ª edição também do Retiro, onde eu faço essas conexões. E esse ano também eu espero tê-los, né, nessa conexão literalmente da consciência, de tudo isso que a gente está fazendo nos retiros, nos workshops. Então, tem mais essa dica aí de quem quer que bom.
passar, né, essa integração maior aí, mais perto do presencial também. Maravilhoso. Esperamos vocês nos próximos episódios. Eu quero saber no comentário aí. Gente, se eu você nunca tem pensei o... que eu ia estar tão feliz. Banguela aqui, não, ó. mas Uma banguelinha. Quero perguntar pro pessoal, como que é os seus dentes aí? Tem alguma marca, um sinal separado em cima do outro? Coloca nos comentários pra gente trocar mais sobre isso. Com certeza, vai ser um prazer ali, dar um pitaco ali. Vai ser muito bom. Muito grata. Gratidão.